Olá, gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês em mais um programa Prova Final. Hoje temos a satisfação de trazer um tema aqui de grande repercussão. E não só grande repercussão para você que vai prestar o exame da OAB, para você que está querendo, porventura, fazer um concurso público, mas para você também que é empregado. Uma das grandes consultas que eu, como professor, advogado, muitas vezes recebo, é para saber, pô, professor, o empregado pode ser mandado embora a hora que ele quiser? Via de regra, pode, salvo se ele tiver estabilidade no emprego. Esse é o tema de hoje. Meu nome é André Luiz Paz de Almeida, eu sou professor de Direito do Trabalho e trago aqui para vocês hoje um tema muito relevante no cotidiano, na vida prática, na vida rotineira, aí nas relações de trabalho, mas também que cai muito, como até decorrência disso mesmo, nos próprios exames de ordem. Como vocês sabem, doutores, o nosso programa é dividido em 3 partes. E na primeira parte, nós vamos trazer o tema do dia, que hoje, como eu falei para vocês, é estabilidade no emprego. Temos também uma segunda parte do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor, onde nós selecionamos algumas perguntas dos nossos telespectadores para que eles enviem aqui sobre o tema e a gente consiga responder as dúvidas do pessoal aí que está nos assistindo. E finalizamos com o terceiro bloco do nosso programa, que é o X da questão. Esse destinado àqueles que querem saber como que o tema do dia pode ser abordado numa questão de concurso público. Então, eu seleciono algumas questões de concurso, na verdade, via de regra, questões do exame de ordem nacional, para que a gente possa analisar e discutir junto a aplicabilidade do tema que foi tratado nas questões da OAB. Portanto, não saia daí não, porque você que é empregado, você que vai prestar o exame de ordem, certamente vai ficar bem satisfeito com o programa de hoje, porque daqui a pouquinho, é um pulo, a gente volta para tratar de estabilidade. Até já! É isso aí, doutores. Como prometido, estamos de volta para dar início ao nosso programa com a primeira parte dele, que é o tema do dia. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre estabilidade no emprego. Olha, reputo como um dos temas mais importantes, não só para o exame de ordem, para também, porque via de regra isso cai na prova da OAB. Concurso público, prova da OAB, isso cai direto, mas também, doutores, no cotidiano trabalhista. E sabe por que eu ressalvo isso? Porque, olha, a receptividade, o retorno que nós temos tido do programa Prova Final, eu falo de maneira particular, o retorno que eu tenho tido do programa Prova Final cada vez mais me surpreende. Estava no aeroporto agora, há pouco tempo atrás, indo dar uma aula em Joinville, em Santa Catarina, e encontrei o pessoal me encontrando. Pô, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, não é de aluno, esse negócio da gente dar aula por satélite? Não, é da televisão. Pô, não é da TV Justiça? E a gente acaba percebendo que tem muita gente, não só quem está prestando o exame da OAB, mas tem muita gente que está assistindo o programa para saber dos direitos trabalhistas, para saber dos direitos de um modo geral, que nas aulas também de direito penal, nas aulas de direito civil, nas aulas de direito tributário, enfim, em todos os campos do direito tem muita gente querendo saber dos seus direitos efetivamente. E a gente tem procurado trazer isso aqui para vocês. Esse é um tema que interessa a todos. Interessa aquele que quer saber se pode ser mandado embora, interessa aquele que quer prestar o exame da OAB, interessa aquele que está fazendo concurso público, porque tamanha é a importância disso nas rotinas práticas trabalhistas, que é difícil a gente ter uma prova da OAB que não caia isso. E falamos de estabilidade no emprego. Para que a gente entenda efetivamente a estabilidade no emprego, doutores, nós precisamos entender a origem da estabilidade no emprego. Eu explico por quê. A primeira estabilidade que o nosso país se viu diante foi uma estabilidade trazida pelo artigo 492 da CLT, que era a chamada estabilidade decenal. Vocês vão entender daqui a pouquinho, porque eu estou usando sempre o verbo no passado. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso. Mas o que acontece é o seguinte, ou melhor, o que acontecia era o seguinte. Muita gente me pergunta até hoje, professor, o que é essa estabilidade decenal? Fala, o que era a estabilidade decenal? Mas eu costumo dizer que dá para a gente resumir o que era a estabilidade decenal numa palavra. Recompensa. A estabilidade decenal, doutores, ela era um tipo de recompensa. Era uma recompensa para o empregado que permanecia prestando serviços para o mesmo empregador por longo período de tempo.
chamava estabilidade decenal porque este empregado, ele tinha que permanecer 10 anos trabalhando para o mesmo empregador. Dali para frente, ele era recompensado com a garantia de permanecer no emprego. Muitos até falavam, e com razão, olha, essa é a única estabilidade definitiva que existe no Brasil. De fato, era verdade. Isso era perfeito, isso era realmente correto. Era a única estabilidade definitiva que existia no Brasil. Por quê? Ora, porque o empregado que adquiria 10 anos de emprego, dali para frente ele passava a ter estabilidade. Só cessando com as causas naturais que cessam uma estabilidade, como, por exemplo, a demissão por justa causa. Como, por exemplo, o comunicado de dispensa do empregado. E também a aposentadoria, que à época era uma forma de extinção do contrato de trabalho. Vamos deixar isso claro. Hoje a aposentadoria não mais extingue o contrato de trabalho, de acordo com a decisão do STF. Mas à época era uma forma de extinção do contrato de trabalho. Bom, doutores, o que começou a acontecer foi que empregador, de muito tempo para cá, a verdade é que ele tem horror a empregado estável, né? E empregador tem horror a empregado estável. Gente, vocês vão me perguntar, pô, André, por que empregador tem horror a empregado estável? Por um motivo simples. Empregado estável é um empregado, via de regra, difícil de se lidar. É um empregado que acaba, em algumas ocasiões, abusando um pouco da sua estabilidade, acaba quebrando muito o poder de direção do empregador, né? Em alguns casos, até para mandar embora por justa causa, era o caso do decenal e hoje o caso do dirigente sindical, até para mandar embora por justa causa você precisava de uma ação, você precisa de uma ação por dirigente sindical hoje, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. Ou seja, é um empregado trabalhoso. Mas os empregadores começaram a perceber que era muito fácil, efetivamente fácil, obstar seguimento a essa estabilidade decenal. Claro, os empregados começaram então a adquirir 9 anos de emprego e começaram a ser mandados embora. Só que esses empregados entraram com ações na Justiça do Trabalho pedindo sua reintegração no emprego com uma tese muito interessante. A tese era tão interessante que pela primeira vez no nosso Poder Judiciário, ele deu o inverso do direito adquirido. Foi a primeira vez no Brasil que nós ouvimos falar do inverso do direito adquirido, que é a perspectiva do direito. O que era efetivamente essa perspectiva do direito, doutores? Bom, direito adquirido, todo mundo sabe o que é. Direito adquirido ocorre quando eu já tenho adquirido alguma coisa, vem uma lei e muda aquilo, mas em razão de eu já ter aquilo adquirido, eu continuo com ele. A perspectiva do direito não, a perspectiva do direito é diferente. É quando eu não tenho direito, mas estou prestes a conquistá-lo. Esses empregados entraram com essa tese e essa tese era extremamente interessante, porque muitos deles falavam, olha, eu trabalhei 9 anos para esse empregador, trabalhei 9 anos para esse empregador prestando serviços de maneira correta, cumprindo com todas as minhas obrigações, durante esses 9 anos até melhores propostas de trabalho eu recebi, e só não fui porque faltava pouco tempo para eu alcançar minha recompensa, que era estabilidade. Mas o meu empregador, sem motivo aparente nenhum, com o único e claro intuito de obstar seguimento a essa minha recompensa, me manda embora sem justa causa, ora, isso não é justo. Eu tenho uma perspectiva de que em pouco tempo estivesse alcançando esse direito e devo ser reintegrado por essa perspectiva de direito. A tese era muito interessante. A tese era tão boa que o Tribunal Superior do Trabalho admitiu essa perspectiva de direito. Até a época baixou uma súmula, que era a súmula 26, que por razões óbvias hoje caiu por terra, mas a súmula 26 falava, quem tem 9 anos de serviço, pela perspectiva de direito, já tem estabilidade decenal. Eu não discuto, doutores, que a intenção do tribunal era ótima, mas a consequência, me desculpe, era óbvia.